Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Passaram bem? Gostoso foi passar essa semana? Espero que sim. E vocês decoraram o versículo de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14? Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, os seus pensamentos, desejos, seja bom, seja ruim. A verdade é que nós vamos ter que nos apresentar diante desse Deus. Como que você estará aprovado ou desaprovado na presença desse Deus? Preste bem atenção nisso. Vamos orar? Senhor, que nosso coração esteja cada dia mais entusiasmado com o Senhor, para sermos aprovados e apresentar diante do Senhor. Quando um dia nos apresentarmos diante de Ti, aprovados. Abençoe esse nosso tempo, abençoe a nossa aula em Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Vamos então recordar? Isso mesmo. Eu quero que agora a gente recorde as 10 pragas, mas vamos falar de 9, que hoje nós vamos falar sobre a última, tá bom? Primeiro, o rio Nilo, aquele rio que abastecia todo o Egito, se transformando em sangue. Esse é o primeiro. Segundo, aí do próprio rio Nilo surgem rãs, os sapos. Segundo, então rãs. Terceiro foram os piolhos. Que coisa terrível. Os piolhos, então, terceiro. O quarto aí que nós vamos ver são as moscas. As moscas, muito importante também e muito ruim. A quinta foi a morte dos rebanhos, e agora começa essa morte, Deus atacando os rebanhos, porque isso tinha a ver com os deuses dos egípcios, tá bom? Morte dos rebanhos. A sexta tem feridas purulentas, como se fosse catapora, algo que se coça, muito ruim no corpo, tá? A sétima nós vamos ver granizo, chuva, tempestade de granizo. A oitava, nós vamos ver que são os gafanhotos, um monte de gafanhoto. Recentemente nós tivemos isso também na África, na Argentina e assim por diante. E também, terminando o nosso nono, nós tivemos trevas sobre todo o Egito, menos ali com o povo de Israel. Então Deus sempre preservando o povo dele. E nós terminamos a semana passada falando um pouquinho sobre o que vai ser essa última praga, e tem a ver com um momento muito especial, porque semana passada vocês tinham uma palavra-chave. A palavra-chave é estima. E o que é estima? Porque diz as escrituras que Moisés e Arão já tinham autoestima pelos conselheiros de Faraó. E autoestima é consideração. Eles tinham muita consideração. Vocês viram a moto aí? É a moto no Egito. Hoje é moderno tudo isso. Então, autoestima é consideração elevada por causa dos feitos de Deus. Então, os conselheiros de Faraó já tinham os servos dele como pessoas muito importantes. Não por causa deles, mas por causa do Deus deles. Isso é muito importante frisar, tá? E hoje a palavra-chave é Páscoa. Isso mesmo. Veja com o papai e com a mamãe o que é Páscoa e vamos estudar um pouquinho sobre isso, tá? E o papai e a mamãe me mandaram umas fotos e falaram que tinha uns tais pãezinhos bem gostosos. Vamos ver um pouquinho deles? Ficou com água na boca? Eu também. Eu queria um pouquinho desses pães. O nosso tema, então, eu quero abordar hoje é da escravidão para a vida. Da escravidão para a vida. Por causa do pecado de Adão, lá em Gênesis, nós estamos longe, distanciados de Deus. E precisamos
novamente a ligar o relacionamento com Deus. Isso é que nós estamos escravos e precisamos ter a vida. E hoje nós vamos ver um pouquinho porque esse nosso texto vai nos ensinar muito sobre essa questão, tá bom? Por isso, pegue sua Bíblia, sua caneta, faça suas anotações, porque hoje nós vamos estudar Êxodo capítulo 12, a continuidade dos versos 21 até o verso 42. Do verso 21 até o verso 42, vamos estudar a palavra do Senhor. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a estas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou sobre a casa dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Moisés então declara ao povo para fazer exatamente como Deus tinha ordenado, para separar um cordeiro ou um cabrito, e essa festa precisava ser celebrada perpetuamente, ou seja, para todo sempre. E agora nós vamos tentar entender por que você tinha que matar o animal, passar o sangue nos umbrais da porta, nas laterais da porta, porque aquele sangue que fora morto foi morto por causa de alguém. Então o animal representava sem dúvida aqui a nós. Nós deveríamos morrer, derramar o nosso sangue assim como os primogênitos no Egito fizeram. Mas então Deus fala: separa esses animais então, aí você vai colocar, e o destruidor, o anjo da morte, então não vai passar, porque ali aquele sangue representa que há uma vida, e aquela vida que foi substituída vai te livrar da morte e vai te tirar da escravidão. Então essa celebração deveria continuar para todo sempre, por isso que até hoje nós comemoramos. E nós vamos entender um pouquinho mais isso lá no final, tá bom? Então essa é a ideia que Deus quer passar para a nação de Israel e para nós também. Mas a história não para aí. Preste bem atenção na continuidade. Olha o que aconteceu. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. O anjo da morte, então, o destruidor, passa, mata o filho do faraó, mata todos os filhos primogênitos, os primeiros filhos. Houve choro, a palavra de Deus fala que houve pranto em todo o Egito, não tinha uma casa sequer que alguém ou alguma coisa não tinha morrido. Por que isso? Parece que Deus é mau? Não. Sabe por quê? Porque, primeiro, o filho do faraó era um semideus, era uma pessoa muito importante. E todo mundo falava que os deuses do Egito eram os mais importantes e que nada podia acontecer ao Egito. Deus novamente está mostrando que Ele que controla a vida e a morte. Ele que sustenta, Ele que tira. Ele é o Senhor das nossas vidas. Você crê nisso? No meio da pandemia, você crê de fato que Deus é soberano na história e que Ele que cuida da nossa vida? Não tem o que a gente faça que possa realmente ser tão bom assim?
e suficiente para nos livrar? Pois é, a gente precisa entender isso o quanto antes. Mas a história não para aí, ela continua porque tem algo muito especial ainda. Veja bem. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como tinham dito e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e a carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Diante disso, então, o faraó chama Moisés e Arão. Agora ele fala: Podem sair, podem então pegar os gados, saiam, prestem culto, e também orem por mim, mas saiam, fiquem longe de mim. Agora Moisés e Arão saem, e faraó entendeu quem é o tamanho, ou que Deus é esse, qual o tamanho desse Deus. Por isso, eles saem, mas não saem de qualquer jeito. Eles despojam. O que é despojar? Eles tiram toda a riqueza do Egito. Toda aquela glória que o Egito tinha, que pensava que tinha, que era fruto dos esforços deles. Deus está tirando tudo e mostrando quem é o Deus da história. É esse mesmo Deus que cuida, esse mesmo Deus que faz, tá? E aí eles levam o pão sem fermento. Lembra que eu falei que eu ia explicar um pouquinho mais? O fermento representa o pecado. O fermento representa tudo que é ruim na nossa vida. E o que Deus quer? Que a gente elimine tudo que é ruim, todos os ídolos que o Egito tinha. Tudo que é ruim, tire fora da tua vida. A inveja, a maldade, a mentira, o roubo, todas essas coisas. Apresente diante de Deus, que Deus quer o nosso coração. Por isso, vamos terminar essa história de uma forma bem surpreendente. Preste bem atenção. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, estes também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Foram 430 anos que o povo ficou exatamente no Egito. Mais de 600.000 homens, fora mulheres e crianças, então milhares de pessoas saíram, 1 milhão de pessoas a mais saíram do Egito, que compreendia ali o povo de Israel. Eles entraram em 70, agora saem de mais de 1 milhão de pessoas. Esse é o nosso Deus. E olha que interessante, essa festa precisava ser perpétua, para sempre. E eles saem de madrugada. E o povo precisava lembrar disso. Olha que interessante, e é isso que eu quero que você guarde no seu coração. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele passa a última Páscoa com seus discípulos, eles comem a última Páscoa. De madrugada, ele vai ao Getsemane e ele ora ali no Getsemane. E lá no Getsemane, de madrugada, as autoridades chegam para levá-lo ao julgamento ilegal, coisas erradas. Cheio de fermento, cheio de pecado, os líderes religiosos, os fariseus, saduceus e assim por diante. E naquela madrugada, então, o Senhor é julgado. Naquela madrugada ele é condenado. Pela manhã ele é crucificado e ao terceiro, aí diz as escrituras que volta às 13 horas. Então, às 9 ele morre e entrega sua vida para poder nos tirar da escravidão do pecado.
Que coisa extraordinária! Deus então passa toda a Páscoa, Ele morre, Ele é aquele sangue derramado. Sabe aquele sangue que a gente colocava nos umbrais, lá nas laterais da porta? Esse é o sangue de Cristo Jesus, que nos tira da escravidão do pecado, para nos dar vida para todo sempre. Que Deus maravilhoso que a gente segue. Eu espero que isso ajude você a amar esse Deus, tirar a cegueira do teu coração para que você ame Jesus hoje e para todo sempre. Está preparado para isso? Por isso, eu queria deixar uma aplicação para o teu coração. Você já tomou uma decisão por Jesus? Por esse Jesus que morreu, ao terceiro dia ressuscitou na cruz por você? Então você deverá compartilhar para uma pessoa sobre como era a sua vida sem Jesus e como é a sua vida agora com Jesus. O que mudou? Você consegue saber o que mudou? Então eu quero que você faça duas coisas, tá bom? Primeiro, você vai escrever isso. O que você era sem Jesus, o que você é com Jesus. E aí você vai falar isso para alguém, tá? Eu quero que você fale para um amigo, para o papai, para a mamãe. Eu quero que você compartilhe isso com pessoas. Pode ser? Combinado? Muito bem. E hoje vocês têm uma tarefa então para casa muito especial. Façam isso com o papai e com a mamãe. E eu quero receber as fotos para que a gente conheça cada vez mais você, tá bom? Então hoje terminamos. Semana que vem continua. Tá? Guarde essa palavra no teu coração. Semana que vem a gente traz mais detalhes sobre Êxodo e que Deus continue a fortalecer, animar e te ajudar a crescer em conhecimento, santidade e graça diante dele. Um grande beijo, um grande abraço e que Deus abençoe o seu coração. Até semana que vem, se Deus quiser.